Olá pessoal, olá você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Olá, querido desbravador. Bem-vindo à leitura de mais um capítulo do livro O Libertador. Capítulo este que tem como título A Visita Pascual. Entre os judeus, os 12 anos de idade eram a linha divisória entre a infância e a juventude. Mantendo o costume, Jesus faz a visita pascual a Jerusalém com José e Maria, quando chegou a essa idade. A viagem desde a Galiléia levou vários dias. Os viajantes se reuniram em grandes grupos para terem companhia e proteção. As mulheres e os homens de idade iam montados em bois ou jumentos, trilhando os caminhos montanhosos e rochosos. Os homens mais fortes e os jovens iam a pé. Toda a terra estava enfeitada com flores e alegre com o canto dos pássaros. Ao longo do caminho, pais e mães repetiam para os filhos as maravilhas que Deus tinha feito por seu povo em épocas passadas e abrilhantavam a viagem com canções e música. A observância da Páscoa começou com o nascimento da nação hebraica. Na última noite de sua escravidão no Egito, Deus orientou os hebreus a reunir suas famílias dentro de suas próprias casas. Depois de aspergir o umbral da porta com o sangue do cordeiro que tinham sacrificado, eles deviam comer o cordeiro assado junto com o pão sem fermento e ervas amargas. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12:11. À meia-noite, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Foi então que os hebreus saíram do Egito como uma nação independente. De geração em geração, eles deviam repetir a história dessa maravilhosa libertação. Depois da Páscoa, vinha a festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias. Todas as cerimônias da festa eram símbolos da obra de Cristo. O cordeiro imolado, o pão sem fermento, os primeiros frutos representavam o Salvador. Para a maioria das pessoas no tempo de Cristo, essa festa tinha se tornado apenas formalismo, mas quão significativa devia ser para o Filho de Deus. Pela primeira vez, o menino Jesus contemplou o templo. Ele viu os sacerdotes em suas vestes brancas realizando seu solene ministério e a vítima ensanguentada sobre o altar de sacrifício. Testemunhou os impressionantes ritos do serviço da Páscoa. Dia após dia, ele enxergava mais claramente o significado de tudo aquilo. Cada ato parecia estar envolvido diretamente com sua própria vida. Novos impulsos eram despertados em seu interior. Em profundo silêncio, ele parecia analisar um grande problema. O mistério de sua missão se abria diante do Salvador. Profundamente impressionado pela contemplação daquelas cenas, Jesus se demorou pelos pátios do templo depois que terminaram os serviços pascuais. Quando os adoradores deixaram Jerusalém, ele ficou para trás. Nessa visita, os pais de Jesus queriam colocá-lo em contato com os grandes mestres de Israel. Esperavam que ele pudesse se impressionar com a erudição dos rabinos e passasse a prestar mais atenção a seus requerimentos. Entretanto, ali no templo, Jesus tinha sido ensinado por Deus. O que havia recebido ali, ele passou imediatamente a compartilhar. Um compartimento anexado ao templo tinha sido transformado em uma escola sagrada. Foi ali que o menino Jesus sentou-se aos pés dos eruditos rabinos. Como uma pessoa em busca pelo saber, ele questionava aqueles mestres sobre as profecias e os eventos que estavam ocorrendo, os quais apontavam para a vinda do Messias. Suas perguntas sugeriam profundas verdades que haviam sido escondidas há muito tempo, mas eram vitais para a salvação. Embora mostrasse como a sabedoria daqueles homens tão instruídos era estreita e superficial, cada pergunta acrescentava luz nova à verdade. Os rabinos falaram da maravilhosa exaltação que a vinda do Messias traria aos judeus, mas Jesus apresentou a profecia de Isaías e perguntou sobre o significado daquelas passagens que apontavam para o sofrimento e a morte do Cordeiro de Deus. Os doutores da lei passaram a lhe fazer perguntas e ficaram impressionados com suas respostas. Com a humildade da criança, ele dava às palavras das Escrituras um significado profundo, nunca imaginado por aqueles eruditos. Se os traços da verdade por ele apontados fossem seguidos, eles teriam feito uma reforma na religião daqueles dias. E quando Jesus começasse seu ministério, muitos estariam preparados para recebê-lo. Naquele esperto garoto galileu, os rabinos viram uma grande promessa.
e quiseram se encarregar de sua educação. Uma mente tão original, achavam eles, devia ser educada dentro de seus moldes. As palavras de Jesus moveram seus corações de um jeito que nunca antes acontecera com palavras vindas de lábios humanos. Deus buscava iluminar aqueles líderes. Se Jesus tivesse passado a ideia de estar tentando lhes ensinar, eles teriam se recusado a escutar. No entanto, eles disseram a si mesmos que eram eles quem lhe estavam ensinando, ou, pelo menos, testando seu conhecimento das Escrituras. A modéstia e a graça típicas de um juvenil desarmaram seus preconceitos. A mente deles se abriu para a palavra de Deus e o Espírito Santo lhes falou o coração. Eles puderam ver que a profecia não dava sustentação à expectativa que tinham quanto ao Messias, mas não admitiram haver entendido mal as Escrituras que afirmavam ensinar. A preocupação dos pais. Enquanto isso, José e Maria, ao saírem de Jerusalém, perderam Jesus de vista. O prazer de viajar com amigos absorveu sua atenção e eles não notaram a ausência do menino até a noite cair. Foi então que sentiram falta da mão ajudadora de seu filho. Supondo que ele estivesse no mesmo grupo que eles, não ficaram preocupados, mas agora começaram a ficar receosos. Com temor se lembraram de como Herodes tentara destruí-lo quando pequeno. O medo tenebroso lhes encheu o coração. Voltando para Jerusalém, começaram a procura. No dia seguinte, no templo, escutaram uma voz familiar. Não a podiam confundir, nenhuma outra voz era como a sua, tão séria e confiante, e no entanto tão cheia de melodia. E foi ali no interior da escola dos rabinos que eles encontraram Jesus. Tendo a Jesus novamente consigo, sua mãe disse, em tom de reprovação: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Lucas 2:48. Por que vocês estavam me procurando? Jesus respondeu: Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Lucas 2:49. Ao ver que eles pareciam não entender, ele apontou para cima. Em seu rosto havia luz. A divindade brilhava através da humanidade. Eles haviam escutado o que tinha acontecido entre Jesus e os rabinos, e ficaram muito admirados com suas perguntas e respostas. Jesus estava ocupado no trabalho que ele veio fazer no mundo, mas José e Maria haviam se descuidado do seu próprio trabalho. Deus lhe havia concedido grande honra ao confiar-lhes seu filho, mas por um dia inteiro eles o perderam de vista, e quando sua aflição foi aliviada, eles preferiram culpá-lo a reconhecer que falharam. Era natural que os pais de Jesus olhassem para ele como seu próprio filho. Em muitos aspectos, a vida dele era como das demais crianças, e era difícil compreender que ele era o filho de Deus. A gentil censura contida em suas palavras tinha a intenção de impressioná-los quanto à santidade do que lhes havia sido confiado. Na resposta que deu à sua mãe, Jesus mostrou pela primeira vez entender sua relação com Deus. Maria não entendeu em suas palavras, mas sabia que negara ser filho de José e declarara ser filho de Deus. De Jerusalém, Jesus voltou com seus pais terrestres para casa, onde os ajudaria em suas atividades do dia a dia. Por mais 18 anos, ele reconheceu o laço que o ligava àquele lar de Nazaré e cumpriu seus deveres de filho, irmão, amigo e cidadão. Jesus queria voltar de Jerusalém em silêncio com aqueles que conheciam o segredo de sua vida. Por meio do serviço da Páscoa, Deus estava tentando fazer seu povo se lembrar de sua maravilhosa obra ao libertá-los do Egito. Nessa obra, ele queria que o povo enxergasse uma promessa de libertação do pecado. O sangue de Cristo devia salvá-los. Deus queria que, com oração, eles estudassem a missão de Cristo. No entanto, quando as multidões saíram de Jerusalém, o entusiasmo pela viagem e a interação social passaram a absorver sua atenção. As pessoas se esqueceram de tudo o que haviam testemunhado. O Salvador não foi atraído para a companhia deles. Jesus ajuda sua mãe. Voltando de Jerusalém, Jesus esperava guiar José e Maria no estudo das profecias sobre o sofrimento do Salvador. No Calvário, ele tentou aliviar a dor de sua mãe. Ele pensou nela naquele momento. Maria tinha de testemunhar o último sofrimento do seu filho, e Jesus queria que ela entendesse sua missão para que ela pudesse resistir quando a espada transpassasse sua alma. Como melhor teria Maria aceitado a angústia da morte de seu filho se tivesse entendido as passagens das Escrituras para as quais ele agora tentava dirigir os pensamentos dela. Por causa da negligência de um dia, José e Maria perderam o Salvador, mas foram precisos 3 dias de ansiosa procura para que pudessem encontrá-lo. Conosco também é assim.
Por causa de conversas fúteis, calúnias ou por negligenciarmos a oração, podemos em um dia perder a presença do Salvador e pode levar muitos dias até que o encontremos. Só então recuperaremos a paz perdida. Devemos cuidar para não nos esquecermos de Jesus e assim seguir nosso caminho sem sequer notar que Ele não está conosco. Quando nos distraímos com as coisas do mundo, nos separamos dele e dos anjos celestiais. Esses seres santos não podem estar em lugares onde as pessoas não querem a presença do Salvador e nem reparam que Ele está ausente. Muitos assistem os cultos e são revigorados pela palavra de Deus, mas por negligenciarem a meditação e a oração, perdem as bênçãos. Ao se separarem de Jesus, eles afastam a luz de sua presença. Seria bom e nos faria bem se diariamente passássemos 1 hora a refletir sobre a vida de Cristo. Devemos estudá-la detalhadamente e deixar que a imaginação compreenda cada cena, especialmente as cenas finais. Se fizermos isso, nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor será despertado e nos encheremos com o seu espírito. Ao contemplarmos a beleza de seu caráter, seremos transformados, segundo a sua imagem, com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3,18.